Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa segunda teleaula da disciplina de Cálculo Avançado, Números Complexos e Equações Diferenciais. Eu sou a professora Mariana Ribeiro, estou trabalhando com você aí no decorrer dessa disciplina. E para quem está nos acompanhando via Skype, o endereço é g.fernandes. Então, para que você possa encaminhar aí as contribuições, as dúvidas da aula de hoje, esse é o endereço. E a nossa aula de número 2 vai falar de séries. Mas não é aquelas séries do Netflix, se você está achando que é isso. Não, hoje nós vamos falar das séries numéricas. Uma série aí que é muito importante para que nós possamos resolver alguns modelos matemáticos. E nós vamos conhecê-las aí desde o início até as mais avançadas, aprofundadas e como elas podem ser aplicadas e nos ajudar a resolver algumas situações, problemas. De início, eu tenho o nosso resumo para que você possa aí se encontrar com o nosso conteúdo. A nossa aula hoje está de acordo com a unidade de ensino de número 2 do seu livro didático. E aqui nessa unidade, na aula de hoje, nós vamos estudar as séries e os critérios de convergência, também as séries de Fourier, né, que vai trabalhar a questão do calor, a determinação desses coeficientes da série de Fourier e também as aplicações tanto da equação do calor e também de equações diferenciais ordinárias. Então, esses serão os conteúdos vistos na aula de hoje, relembrando a importância de se fazer as atividades de pré e pós-aula, participar dos nossos fóruns. Eu já subi lista de exercício para que você possa aí ir praticando, resolvendo esse material, treinando o nosso conteúdo e nós, toda a nossa equipe aqui, os nossos tutores, estamos à disposição para ajudá-lo aí, que você não tenha dúvidas e consiga terminar a disciplina da melhor forma possível, atingindo o nosso objetivo. Nós temos um convite de estudo que eu trago uns questionamentos, né? Como que nós podemos aproximar funções de modo a controlar o seu erro associado? Um outro questionamento que eu quero que você pense e reflita no porquê fazer, né, a nossa aula, assistir o nosso conteúdo, é o que são as séries de potências, o que são, né, as séries de Fourier. Tudo isso nós vamos ver na aula e qual a importância das séries no estudo das equações diferenciais. Então, uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui no início dessa segunda aula, lembrando que na primeira teleaula a gente já viu tudo sobre os números complexos, as suas operações, como eles se comportam. Agora, nós vamos começar a avançar na nossa disciplina a partir das séries, assim como também as equações diferenciais, tanto ordinárias quanto as parciais. Então, a gente precisa de alguns conhecimentos prévios, eu preciso que você saiba regras de derivação, regras de integração. Ai, professor, eu não lembro. Então, é um momento de buscar materiais complementares e retomar esse conteúdo. Por quê? Porque eles serão base para resoluções de alguns problemas. Integral por parte, nós vamos utilizar muito quando nós estivermos falando aí com séries de Fourier, que vai ser um exemplo visto na aula de hoje. Então, tenho dúvida, é a hora de buscar esses conteúdos. Nós temos aulas gravadas já destes conteúdos para que você possa aí aprofundar e conseguir compreender as resoluções vistas na nossa disciplina. Um outro conhecimento prévio, que esse eu acredito que é extremamente necessário, já que nós vamos falar de séries, a gente precisa saber primeiro o que é uma sequência, retomar o que é uma sequência. Vamos ao quadro. Eu trouxe aqui o que é uma sequência, o que a gente pode dizer, né, da sequência. Ela é uma lista ordenada, neste caso aqui de números reais, e elas podem ser representadas dessa forma, tá? Quando eu estou trabalhando com sequência. O que quer dizer isso, né? Então, nós temos aqui uma sequência, aqui nós temos o primeiro termo, aqui nós temos o segundo termo, e assim sucessivamente, eles são divididos por vírgulas, tá? E aqui nós temos o nosso último termo, que é o nosso termo geral, tá? Então, isso é quando nós estamos trabalhando com uma sequência. Denotamos aqui entre chaves, né? Quando a gente está trabalhando com sequência. Aqui nós temos uma sequência finita, que é quando eu consigo contar todos os termos. E aqui nós temos a representação de uma série que seja infinita.
tá? E se eu estou falando de série infinita, então essa que nós mais vamos trabalhar, tá? Porque a gente vai entender se ela é convergente ou não quando ela tende ao infinito. O que acontece aqui neste exemplo de sequência? Primeiro, eu tenho um n, este n ele inicia em 1 e a gente pode ir substituindo valores para esse n. Por exemplo, se eu coloco aqui n como sendo 1, 1 no numerador, com 1 mais 1, eu vou ter o primeiro termo da minha sequência, que é 1 meio. Fazendo as outras substituições, nós vamos ter, então, esses outros termos. E quando a gente está falando de sequência, uma coisa importante que a gente tem que pensar é o seguinte: quando se fala de sequência, você já entendeu como eles são organizados aí, esses termos, quer dizer que se eu somar todos os termos daquela sequência, nós vamos ter, então, uma série. Vamos ao quadro para que a gente possa entender o que é uma série. Quando a gente está trabalhando com série, vamos ao quadro? Nós podemos dizer o seguinte: seja xn uma sequência, igual nós acabamos de ver, tá? Então, nós podemos dizer aqui que esse n pode ser 1, 2, 3. Nós temos o seguinte: esse S1 indica a soma de um termo só, ou seja, do x1. O S2 vai indicar o termo, a soma dos dois termos, x1 mais x2. E o S3, a soma dos três termos. E quando eu considero esse n como sendo aí, né, enésimos termos, nós podemos representá-lo como sendo uma somatória, que é o que nós vamos trabalhar bastante na aula de hoje. Então, esse Sn, ele pode ser a sequência das somas parciais, iguais nós acabamos de ver aqui em cima, ou reduzidas, né, como você prefere chamar, ou a gente pode representar aí a partir desse somatório. O que quer dizer esse somatório? Quer dizer que aqui nós estamos considerando como sendo K, este K inicia em 1 e ele vai tender ao infinito. Então, infinitos termos x1 mais x2 até chegar em xn, né, infinitos termos. O que nós temos aqui de diferente, então? Quando eu estou trabalhando com uma sequência, eu tenho os termos daquela sequência. Quando eu estou trabalhando com séries, eu tenho a soma de todos os termos que compõem aquelas séries, tá? Então, eu espero que tenha ficado claro para você o que são as séries. Por quê? Porque é a base da nossa aula de hoje. Olha o exemplo que eu trouxe no quadro. Então, nós temos uma série aqui. Por que é uma série? Porque ela está sendo representada por essa somatória de n igual a 1 e ele tendendo a infinitos termos. Olha nosso termo geral, a nossa regra que nós temos que seguir. Quando eu substituo no lugar do meu n o número 1, 2 elevado a 1 é 2, eu tenho que o primeiro termo aqui vai ser meio. Se eu substituo no lugar do n o 2, eu vou ter 2 elevado ao quadrado, 1 sobre 4. E assim, sucessivamente, substituindo os valores de n. A sequência das somas parciais, o que é essa sequência das somas parciais? Então, eu posso considerar esse Sn, né? Então, eu posso considerar aqui só um pedaço dessa soma, ou eu posso identificar quando uma série é convergente e quando uma série é divergente. E como que eu identifico quando uma série é convergente e quando ela é divergente? Primeiro de tudo, nós temos que identificar se ela tem uma razão. Aqui, no caso, eu vou considerar uma série geométrica. Lembra quando a gente viu lá no ensino médio, PA e PG, que nós estamos falando de progressão aritmética e progressão geométrica? A progressão aritmética é quando a gente vai somando aos termos o mesmo valor que a gente chama de razão e ele dá o próximo. Já a geométrica é quando eu multiplico por uma razão o termo e ele vai me dando os outros próximos termos. Só para que a gente possa entender. Olha o exemplo que nós temos aqui na aula de hoje. Então, o nosso exemplo, ele traz uma série, que é aquela que nós estávamos trabalhando, tá? E para eu encontrar a nossa razão, como que eu faço para encontrar a razão desta série que nós temos? Tem livros que vai trabalhar a razão como sendo Q, tem livros que vai trabalhar a razão como sendo R, você pode escolher o que você achar melhor. Então, a nossa razão, quando eu volto no meu slide,
Só voltando, para que fique claro para você, quando eu estou trabalhando com essa série, eu consigo identificar a minha razão. Como que eu consigo identificar a razão desta série? Então, eu tenho que a razão vai ser igual ao A2 dividido pelo A1. O que que é isso? É o termo que nós temos para frente, né, da minha série, dividido pelo anterior. Então, eu posso fazer, continuando aqui, olha, pego esse termo, que é 1/4, e divido por 1/2. Posso pegar 1/8 e dividir por 1/4. Quando eu faço essa divisão, eu vou encontrar o valor como sendo meio. Por que que é meio? Porque se eu multiplicar meio por meio, dá 1/4. 1/4 por meio, 1/8. 1/8 por meio, 1/16. E assim sucessivamente. Então, neste caso, eu tenho que a minha razão vai ser meio. E se eu quero encontrar a soma, considerando que aqui nós temos uma série geométrica, né? Nós estamos trabalhando com uma progressão geométrica, a fórmula da soma que eu quero que você anote vai ser a soma desses termos, né? De uma PG infinita, porque é infinito de termos, ela é igual ao A1, que é o primeiro termo, dividido por 1 menos aquela razão que nós encontramos, que foi o que eu fiz aqui. Então, quem que era o meu A1? Era o primeiro termo, meio. 1 menos a razão, fazendo então essa operação, e depois temos que considerar que para dividir eu tenho que copiar a fração que está no numerador, multiplicar pela inversa do denominador, e isso vai dar 1. Quer dizer então que quando eu faço a somatória de todos os termos dessa série no infinito, ela vai então tender a 1, ela vai ser igual a 1. E neste caso nós temos uma regrinha. Se o módulo da minha razão for menor que 1, quer dizer que nós temos uma série que converge. Já neste caso específico aqui, quando eu estou falando da série geométrica, quando o módulo de R for maior ou igual a 1, ela vai divergir. E nós podemos considerar também que quando existe o limite, né, deste Sn com n pertencendo aos naturais, de modo que o limite disso dê, quando a gente tende ao infinito, dê um S, dizemos então que a série é convergente. E neste caso aqui é o que acontece. Nós tivemos um único número, que é o número 1. Então, nós temos aí o caso de convergência. Então, esses são alguns problemas que nós estamos retomando, tá? Eu vou agora chamar a nossa cápsula para que daqui a pouco a gente volte com as nossas situações problemas. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então boa sorte e até mais! Bom, então resumindo o nosso conteúdo, que é o que nós estávamos vendo, voltando quando a gente está pensando aqui na nossa série de PG e daqui a pouco a gente vai conhecer a nossa situação problema, vamos ao quadro. Então, só organizando aqui, essa é a soma dos termos de uma PG infinita, tá? Que foi o que eu tinha passado, então isso é importante, você tem que anotar. Só quando temos PG, tá? Então, ela tem uma razão. E aqui, então, eu digo que quando, né, essa série não convergir, ela é, então, divergente. Continuando, nós temos um teorema, né, que supõe, então, que nós temos que uma série, neste caso, seja convergente. Então, nós temos que o limite, quando n tende ao infinito de A, é igual a 0. E como esse teorema, se o termo geral da série dado por AN tá o quê? O limite de n, quando tende ao infinito, de AN seja diferente de 0, ou se o limite de n, né, quando tende ao infinito,
com a n não existir, então essa série é divergente, que também é um outro teorema que nós temos e nós podemos utilizar. E aqui nós temos a nossa situação geradora de aprendizagem, que é da onde vai partir aí todas as outras situações da nossa aula. Então, você agora vai ter uma função, ou seja, vai ser consultor para uma empresa que produz aí softwares técnicos científicos para engenheiros. E o projeto é apresentar a fundamentação teórica para problemas de aproximação numérica de funções por meio aí de séries e polinômios de Taylor. Então, nós vamos ter aí que fazer a construção de um código-fonte para um software. Então, a nossa situação, né, nós temos que pensar o seguinte: nós vamos pensar em como determinar o valor de uma função, como f de x igual a cosseno de x, ou essa função pode ser seno de x, né, ou uma exponencial de e elevado a x, em um ponto x igual a x0, com um determinado número de casas decimais corretas. E como obter a solução aproximada por meio de séries de Fourier para equações diferenciais que modelam aí os circuitos elétricos, tá? Então, esses são alguns questionamentos que nós vamos ter que resolver na aula de hoje. E, para isso, nós vamos precisar conhecer séries de potências, séries de Taylor, de Maclaurin, as séries de Fourier e séries de Fourier e a resolução aí de equações diferenciais. Então, tudo isso será visto aí na nossa aula de hoje. E agora eu chamo então a nossa cápsula novamente para que a gente possa iniciar o nosso próximo bloco. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então boa sorte e até mais! Vamos conhecer a nossa primeira situação-problema da aula de hoje. Apresentar os fundamentos teóricos de certas ferramentas matemáticas que serão adotadas pelo software a ser desenvolvido pela empresa atendida. Então, nós vamos fazer estudos sobre aproximação de funções por série de Taylor e de Maclaurin. E aí, né, até qual valor de x podemos aproximar essa função seno de x por um polinômio de Taylor de grau 5 com um erro aí menor que 10 elevado a menos 5. Então, para isso, nós vamos entender o que é uma série de potência. A gente já viu o que é uma série lá nos nossos conhecimentos prévios. A série de potência nada mais é aquela série que nós temos as variáveis, né, que é o nosso x, temos os nossos coeficientes da série, mas nós vamos ter um expoente que nos representa essa série de potência. E a soma da série pode ser representada por essa função. Além dela, nós temos que considerar o seguinte, pensando na série de potência, que o domínio, isso aqui é um fato bem importante, o conjunto de x para os quais a série vai convergir. Então, a gente tem que levar em consideração aí os valores desse x do domínio. Continuando, olha um exemplo de série de potência. Só que neste caso aqui, aquele c, aquela constante que estava acompanhando o meu x, vai ser igual a 1. Então, quando eu faço essa substituição, eu vou ter este formato de série. Relembrando que quando eu estou falando de série, eu tenho que falar de somatório. Aqui nós vamos só retomar a questão, aqui nós só considerando que ela é uma série geométrica, né? Por que ela é uma série geométrica? Porque quando eu multiplico o 1 por x, dá x. Quando eu multiplico x por x, vai dar x ao quadrado. Quando eu multiplico x ao quadrado por x, vai dar x ao cubo. E assim sucessivamente. Então, nós temos uma série geométrica. A série de potência, nós podemos pensar nela como um ponto que ela seja centrada em A, ou
em x menos a. Então, no lugar do nosso x, nós vamos substituir esse x menos a e ela pode ser escrita dessa forma, tá? E quando eu falo quando ela está centrada em A, por que eu quis trazer isso? Então, você já entendeu o que é uma sequência, que a série é a soma dos termos de uma sequência e o que é uma série de potência. Então, a série de potência é aquela que tem o expoente. E quando nós estamos falando de séries de potência, nós podemos relacioná-las, nós vamos trabalhar com a série de Taylor. Falou de potência, vamos pensar em Taylor. Por quê? Vamos ao quadro para que a gente possa entender. A série de Taylor para uma função real f em A, ou seja, em torno de A, ou centrada em A, ela pode ser representada dessa forma. Como que a gente pode trabalhar e entender o que é essa série de Taylor? Então, aqui nós temos uma função f de x, que é igual ao nosso somatório. Este n aqui, ele vai representar a nossa derivada enésima. Então, nós vamos começar a trabalhar com derivada. Aqui o nosso n fatorial, lembrando que quando eu estou trabalhando com fatorial, vamos pensar lá no 3 fatorial, por exemplo. É igual a 3 vezes 2 vezes 1, só retomando conteúdos, tá? E aqui, no caso, ele está sendo centrada neste ponto A. Então, aqui nós temos as séries de Taylor e elas podem ser representadas da seguinte forma. Então, considerando aqui, né, se o meu, no caso aqui, se eu tenho que o meu A, né, neste caso, eu posso substituir como sendo, vai dar um 0 aqui, tá? Então, quando eu faço essa substituição, eu vou fazer aqui, eu tenho como escrever essa série de Taylor, primeira derivada, se eu estou trabalhando com primeira derivada, aqui vai ser 1 fatorial, se aqui é segunda derivada, 2 fatorial, e assim sucessivamente. A gente vai ter um exemplo dessa série de Taylor para resolver a nossa situação problema, tá? E para representações de funções por série de potências, que é uma das funcionalidades aí da série de Taylor. Continuando, ainda falando da série de Taylor, a gente tem uma particularidade dela. Ou seja, quando ela for centrada, em vez de ser centrada em A, agora ela vai ser centrada na origem. Quando ela é centrada na origem, o que acontece com aquele x que nós temos menos A? Ele vai zerar. Neste caso, o meu A vai dar 0. Então, reparem que em todos nas minhas funções eu vou substituir pelo 0 para que a gente possa encontrar um valor. E continua o mesmo processo. Então, ela é uma particularidade do polinômio da série de Taylor, tá? Que é a série de Maclaurin. Então, o polinômio de Taylor, de ordem n, centrado aí em 0, ele vai ser escrito dessa forma, considerando que este x elevado a este n que está no expoente do x, ele é o grau do meu polinômio, tá? Continuando, olha o que nós temos aqui, um exemplo para essa série de Maclaurin. Então, eu escolhi uma função como sendo f de x igual a e elevado a x. E o que a gente tem que pensar? Para substituí-la na nossa série do Maclaurin, nós vamos ter que calcular primeira derivada, segunda derivada e assim sucessivamente. Então, nós temos que retomar esses conteúdos. O que eu tenho aqui? Que a e de x é igual a f de x, que é a minha função. Quanto é a minha derivada primeira de e de x? Derivada de e de x, e de x. Derivada segunda de e de x, e de x. Lembra que a derivada sempre vai ser e de x quando eu estou trabalhando com este exemplo, para este exemplo particular. E quando a gente faz a substituição de e elevado a 0, ele vai dar 1. Então, substituindo, nós podemos escrever esse e de x como sendo o primeiro elemento que eu tenho é e de x somente. E de x elevado a 0, 1. E depois a gente começa a trabalhar aqui, então, porque aqui vai ser elevado a 1, que a gente tem o x, depois ao quadrado e considerando, então, o nosso fatorial. Então, aqui nós temos um exemplo da série de Maclaurin, que é como nós estamos substituindo no lugar do ponto igual a 0. O polinômio de Taylor em 0 ou polinômio de Maclaurin, que é como a gente pode chamar, eles são representados a partir do grau. Então, por exemplo, se a gente tiver um exercício que vai pedir para você determinar o polinômio de grau 1, então a gente vai considerar até o n ali em cima do meu expoente sendo 1.
grau 2 elevado ao quadrado. Então, é importante que você entenda que a partir da série de Taylor, a gente tem a particularidade que é a Maclaurin, tá? Então, nós temos série de potências, podemos relacionar a série de Taylor, considerando no ponto A, né, igual a zero, a gente vai para a Maclaurin. E os exercícios eles pedem, determine o polinômio de Taylor no grau tal. Então, a gente precisa ter conhecimento disso, tá? Além dessas séries, a gente tem a série alternada. Veja o que acontece na série alternada. Elas são as séries cujos termos são alternadamente positivos e negativos. Por isso que aparece esse menos 1 aqui, olha. Porque quando a gente tem esse menos 1, considera o seguinte. Quando eu coloco o meu n como sendo 1, 1 mais 1 é 2. Então, eu vou ter um número positivo. Só que quando eu coloco um número, por exemplo, 2... 2 mais 1 é 3 e menos 1 elevado a 3 ao cubo é menos 1. Então, ela vai ter um elemento positivo, um elemento negativo. Um positivo, um negativo. Por isso que ela tem o nome de série alternada. Essa série vai aparecer bastante, até na resolução de uma das situações, a gente vai entender aí essa questão da série. Temos também o teorema da estimativa, que diz o seguinte, que se a série... Quando ela tende ao infinito, ela inicia em 1. Aqui, no caso, nós estamos falando de uma série alternada. Converge, então este Sn é igual a x1 menos x2 mais x3, né? E o último termo aqui, que é o nosso termo geral. E se aproxima da soma da série com um erro, cujo valor absoluto é menor que xn mais 1. Então, mais uma característica quando nós estamos falando aí de séries alternadas, tá? Então, a gente veio trabalhando aí toda a parte, né, da série de potência, a gente entendeu o que são as séries, a série de Taylor, a série de Maclaurin e a série alternada. E agora nós vamos resolver a nossa primeira situação. Então, para a visualização aí, né, da convergência de polinômios de Taylor em relação à função seno, nós vamos ter que plotar em um mesmo plano cartesiano os polinômios de Taylor de graus n igual a 1, n igual a 3, n igual a 5, n igual a 7 e n igual a 9. E também o gráfico da função seno, e a gente vai entender o porquê. E para fazer tudo isso, que conceitos são necessários para a resolução deste problema? Então, para a gente fazer essa aproximação da função seno de x por um polinômio de Taylor de grau 5, com um número erro, né, inferior a 10 menos 5, nós temos que pensar no polinômio de Taylor, e esse polinômio vai estar centrado na origem. Quando ele está centrado na origem, ele é de Maclaurin, ou a gente pode dizer também, polinômio de Taylor centrado na origem, não tem problema. Então, a expressão de Taylor centrada na origem é essa que nós acabamos de ver, né, neste bloco. E para isso, nós vamos agora substituir na série, nós temos que encontrar o quê? Nós temos que encontrar as derivadas da nossa função. Primeiro de tudo, quem são as nossas funções? A nossa função é seno de x. Olha que mudou agora qual é a função que eu preciso encontrar a minha derivada. Quando eu pego a minha função seno de x, f de seno de x, tranquilo, seno de x. Se eu substituo no lugar do x o zero, por que eu vou substituir no zero? Porque a gente está trabalhando com Maclaurin. Porque depois fica mais fácil para a gente fazer a substituição. Seno de zero, zero. Calculando a primeira derivada dessa função. Quem é a derivada de seno de x? Cosseno de x. Só que eu tenho que substituir o zero no lugar do meu x. Cosseno de zero, 1. Segunda derivada. Quem é a derivada do cosseno de x? Menos seno de x. Substituindo o zero no lugar do meu x, zero. Fazendo agora a terceira derivada. A derivada do seno é cosseno, só que a gente tem um menos aqui, então a gente tem que respeitar esse menos. Substituindo no lugar do x o zero, então a gente tem que é menos 1. O que mostra isso? Mostra que quando a gente está trabalhando com a função seno e eu começo a fazer derivadas dela, a gente vai ter uma repetição num ciclo aí de 4, tá? E agora nós vamos substituir os valores dessa derivada lá na expressão das séries de Taylor. Então, o que nós temos aqui?
Lembra que a primeira função lá, quando eu pego f de x igual a seno de x e eu substituo no lugar... Quanto que é seno de zero, né? É zero, que foi o primeiro elemento que vai aparecendo aqui. Depois eu tenho 1. Depois eu tenho 0 novamente. Depois eu tenho menos 1. Tá? E assim, resolvendo todas as derivadas daquele seno. Ou seja, né? Então, nós podemos dizer que esse elemento 0 eu não preciso copiar. Aqui, 1 fatorial é 1, então eu posso dizer que só resta o meu 5. Aqui nós vamos zerar, então ele vem para o meu próximo polinômio, só que ele vai estar negativo. Tá? Aqui também ele vai zerar, ele vem para o meu próximo polinômio. Então, eu posso escrever essa série desta forma, retomando que, por que eu coloquei esse menos aqui? Porque nós temos uma série alternada, tá? Por isso, então, do nosso menos. E se eu quero o polinômio de grau 5, então eu só vou parar até onde eu tenho um grau 5, que é o x elevado à quinta. Então, este é o meu polinômio de grau 5. Feito isso, nós temos que pensar no erro agora, né? Que é o erro inferior a 10 elevado a menos 5. E determinar aí x para o quê? Para esse x elevado à sétima sobre sétimo fatorial. Por que eu escolhi esse valor? Tá? Primeiro, a questão ela solicita que o valor de x, qual que a gente pode substituir, né, no seno pelo polinômio de Taylor de grau 5 com um erro menor que esse 10 elevado a menos 5. O último termo lá do nosso polinômio é o x elevado à quinta. Então, a gente teria que considerar o x elevado à sexta, mas ele zerou. Por isso que eu peguei o x elevado à sétima, tá? Esse 7 fatorial vai passar multiplicando, tá? Nossa desigualdade. Quando eu faço esse 7 fatorial, multiplico por 10 elevado a menos 5. E por que eu tiro a raiz quadrada aqui, a raiz sétima, perdão? Porque para simplificar eu tenho que tirar a raiz sétima desse lado da igualdade. Então eu também tenho que tirar a raiz sétima deste lado da igualdade. Que vai dar, então, aproximadamente esse valor aí, nós vamos ter um x que deve ser menor que 0,6526. Então, é esse valor, neste intervalo, são os valores de x que a gente pode substituir. E quando a gente plota os gráficos, olha que interessante. Até eu troquei as cores para que ficasse claro para você. Eu consigo observar o meu seno de x, que é a função, ela está bem aqui, olha, tá? Ela inicia aqui. Depois eu tenho a minha g de x, tá? Então, quem é a minha g de x? Que é o x, que é essa reta que nós temos que ela vai cortar a origem. E aí eu começo a trabalhar com os... Então, aqui eu tenho o polinômio de grau 1, aqui eu tenho o polinômio de grau 3, aqui o de grau 5, aqui o de grau 7 e aqui o de grau 9, porque o expoente foi até 9. E a gente plotou aí como fica todas essas representações do polinômio de Taylor. Então, nós conseguimos aí, chegamos ao final da nossa primeira situação, trabalhando os conceitos que envolvem as séries. E eu já venho com a nossa próxima situação problema. E aí? Conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Vamos conhecer a nossa segunda situação problema da aula de hoje. Apresentar os desenvolvimentos teóricos e as aplicações das séries de Fourier. Então, esse será o objetivo da nossa situação de número 2, que traz o seguinte: mostre que, utilizando séries, de Fourier para a função, a gente vai considerar essa função agora, x², neste intervalo, e como que a gente faz para validar que π
elevado ao quadrado sobre 6, a gente pode escrever dessa forma. Então, para isso, agora, nós vamos trabalhar com o quê? Nós vamos utilizar as séries de Fourier em expressões, aí, em aproximações numéricas. Então, a série de Fourier, elas são somas infinitas, só que agora ela vai começar a trazer uma outra particularidade, que tem seno e tem cosseno. Então, sempre que a gente estiver trabalhando com essas trigonométricas, será bem comum nós chegarmos aí nas séries de Fourier. Tá? Antes disso, temos alguns conceitos que a gente precisa conhecer, né? O objetivo é expressar uma função como a série de senos e cossenos e que condições aí devem ser satisfeitas. Então, vamos pensar o seguinte, nós temos que entender o que é uma função periódica. Por que a gente está falando de função periódica? Quando eu falo de seno, de cosseno, nós temos funções periódicas que, dependendo do período dela, ela começa a se repetir. Então, ela tem um período e, neste caso, o nosso período está sendo chamado de t. Tá? Então, a função periódica ela é uma função com este período e ela pode ser escrita como f de x mais t, f de x para todo x pertencente aí aos reais. Olha um exemplo que nós temos de funções periódicas, que aqui é a função seno de x. Então, olha como é que ela se comporta. Daqui até aqui ela tem um período, que é 2π, e a partir deste período ela começa, então, a se repetir, tá? Seja uma função periódica, de período 2L, por que a gente vai considerar o período de 2Ls? Porque quando a gente for trabalhar e substituir aqui, a gente vai considerar o semiperíodo, que é dividir esse valor aqui por 2, tá? Então, ele tem que ser integrável, absolutamente integrável, e nós podemos escrever dessa seguinte forma. Essa função, aproximadamente, que é igual a aproximadamente essa, é a nossa famosa série de Fourier para f. E aí vem aquele questionamento, algo que eu quero que chamar a atenção de vocês. É para esses coeficientes que nós vamos encontrar, entender como calculá-los, e para o L, que é o caso do nosso semiperíodo, tá? E aí, como garantir a igualdade e como determinar os coeficientes dessa série, que foi o que eu acabei de perguntar. Então, para isso, nós precisamos entender o que é uma função seccionalmente contínua, que admite aí apenas número finito de descontinuidades de primeira espécie em qualquer intervalo aí limitado. Olha um exemplo que eu tenho aqui da função do sinal x, definida aqui neste caso por este seno de signo de x, e aqui nós temos alguns intervalos que respeitam. O que quer dizer isso? Se o meu x for maior que 0, vai ser 1. Se o meu x for igual a 0, 0. Se o meu x for menor que 0, menos 1. E olha como que a gente trabalha, representa então essa função. Reparem que no meu x igual a 0, nós vamos ter a descontinuidade, tá? Só algumas características importantes quando estamos considerando essa função. Temos um teorema que suponha que f e f' são seccionalmente contínuas neste intervalo e que f está definida fora deste intervalo, de modo a ser periódica com o período 2L. Então, f tem uma série de Fourier, que é essa representação que nós estávamos vendo anteriormente. Então, a série converge para f nos pontos em que f é contínua, meio, né, vezes f de x mais 0, f de x menos 0, nos pontos em que f é descontínua. Continuando, nós temos que determinar os coeficientes da série de Fourier. Como que nós fazemos para determinar os coeficientes? Esses são os isolamentos. Então, aqui a gente tem a série completa de Fourier. E dependendo se a função é par ou se a função é ímpar, nós podemos utilizar o isolamento dos coeficientes. Então, por exemplo, eu posso ter uma parte da minha série de Fourier, onde eu vou encontrar o meu AN, e também uma outra parte que vai encontrar o meu BN. Então, por exemplo, quando eu tiver funções pares,
eu vou usar esta função que se aplica com o cosseno. Quando eu tiver funções ímpares, eu vou usar a função que tem o seno. Ai, professora, mas como que eu lembro o que é função par e o que é função ímpar? Veja bem, são conteúdos que você já viu nas disciplinas de cálculo. Não lembro, vai ter que voltar, vai ter que estudar, porque isso é base para que a gente possa resolver os coeficientes das séries de Fourier. Tudo bem? Mas eu vou dar uma retomada para que a gente possa, pelo menos, relembrar o que são funções pares e funções ímpares. Voltando ao quadro, a função par é aquela função, né, f de f que satisfaz f de menos x igual a f de x para todo x em seu domínio. E o gráfico é simétrico em relação ao y. O que quer dizer isso? Olha o exemplo que eu tenho quando eu penso no meu x elevado ao quadrado. Se eu pegar, por exemplo, pensando aqui que o f de menos x tem que ser igual ao f de x, deixa eu só apagar. O que acontece se eu considerar um x igual a 2? Se no lugar aqui eu colocar menos 2, quanto que dá menos 2 elevado ao quadrado? 4. E se eu colocar no lugar daqui do meu x o 2 positivo, também vai dar 4. Então, reparem que o x ao quadrado é uma função par. E o que acontece, então, é que nós podemos dizer que a série de Fourier para funções pares é a série de cossenos, que a gente pode escrever aqui, isolando o nosso AN, e a gente pode encontrar utilizando somente o cosseno. Agora, nós temos o caso também de quando uma função é ímpar. Como que eu sei quando uma função é ímpar? Olha o exemplo dessa função f de x igual a x ao cubo. Quer dizer que o gráfico vai ser simétrico em relação à origem. O que a gente pode dizer disso? Por exemplo, se eu pegar aqui menos 2, o meu x é menos 2. Quanto que é menos 2 elevado ao cubo? Menos 8. Se eu pegar só o meu x positivo, que no caso é 2, e elevar ao cubo, vai dar 8, só que eu tenho esse negativo da minha função. Então, eu tenho que o x ao cubo é uma função ímpar. E para isso, nós vamos usar as séries dos senos, tá? Então, para isso, nós vamos encontrar aqui o coeficiente Bn. Por que nós estamos trabalhando isso? Por que nós estamos desenvolvendo isso? Porque nós temos a série de Fourier, que é composta por esses dois coeficientes, mas existem essas formas que podem facilitar o cálculo para essa série. Por isso que nós estamos fazendo isso. Olha um exemplo que nós temos. Determine a série de Fourier para a função f de x neste intervalo. Então, olha como que essa série se comporta. Ela começa a fazer períodos neste intervalo. E a gente pode determinar essa série de Fourier para essa função. Repare que a função f de x, ela é o quê? Ela é ímpar, pois este f de menos x é igual a menos x para todo x que for real. Além disso, o período é o quê? É 2L's, que é igual a 2. Pode ser uma função ímpar. Então, por ela ser uma função ímpar, a sua série de Fourier é uma série de senos, cujos coeficientes são representados, então, por Bn. Então, se a minha função é ímpar, nós vamos utilizar o coeficiente Bn. Isso é importante, você precisa saber essa relação, tá? Então, temos que para a função f de período L igual a 2, substituindo, deixa eu só abrir aqui, substituindo então o meu L, tá? Substituindo lá na minha função, lembrando que a gente tem que fazer a substituição, a nossa função, aplicando a mudança de variável, ou seja, aqui nós vamos substituir y, aplicando as técnicas de integração, retomar conteúdo importantíssimo, aqui vai trabalhar a integração por partes, para que a gente chegue neste resultado de Bn, tá? Então, nós podemos escrever esse Bn como sendo 2 sobre nπ, menos o cosseno de nπ. E olha o que acontece quando o meu n é par e quando o meu n é ímpar. Quando o meu n é par, substituindo aqui dentro do meu cosseno, eu vou ter um valor igual a 1. E quando o meu n é ímpar,
menos 1. Então, eu posso escrever no lugar aqui deste meu cosseno o menos 1. Por que eu posso escrever? Porque ele é uma série alternada. Tá vendo como a gente vai começando a utilizar aí essas relações? Então, a série de Fourier será dada por este formato aqui, aplicando as nossas técnicas, tá? Agora que a gente já entendeu, né, o que é a série de Fourier, como ela se comporta, como a gente pode dividir os seus coeficientes, nós vamos resolver a nossa situação utilizando isso. Então, primeiro de tudo, a gente tem que identificar se aquela função ela é par, se ela é ímpar, para que a gente possa entender quais os coeficientes a gente precisa encontrar, tá? Então, vamos ao quadro. Mostre por séries de Fourier para a função f de x, aqui, lembra que no enunciado lá na nossa situação, nós temos que encontrar quando o f de x é igual a x ao quadrado. Temos este intervalo para x e como que a gente faz para validar este resultado aqui, tá? Então, primeiro de tudo, nós temos que pensar e considerar ali no nosso período, só lembrando que aqui é o semi-período, por isso que a gente vai substituir por 1 quando a gente for trabalhar. Então, se eu tenho que o meu período é 2, a gente vai substituir por 1, tá? Então, por isso que vai aparecer esse 1 lá na nossa fórmula, e você já vai entender. E neste caso, o x ao quadrado, ela é par. Então, nós vamos utilizar a série de Fourier para os cossenos. E qual é a série de Fourier que a gente utiliza para os cossenos? Temos que encontrar o coeficiente AN, tá? Continuando, aqui nós temos só um exemplo de como que se comporta a função no período 2. Então, ela vai começar a ter períodos, tá? Você começa a perceber que ela começa a se repetir em diversos períodos para aquele intervalo de x. E aí, nós vamos determinar os coeficientes dessa série de Fourier. Primeiro de tudo, a gente vai encontrar o A0, fazendo aquela substituição, tá? Então, o A0 vai chegar em 1/3, só corrigindo aqui. 1 ao cubo, 1 vezes 2, 2. Então, corrija no seu material que vai dar 2/3, tá? E feito isso, a gente já pode começar a fazer substituição lá no nosso AN, tá? E quando a gente faz a substituição do AN, aplicando as técnicas de integração, tá? Então, temos que integrar, vai cair em integral por partes, a gente vai chegar nesse resultado. Qualquer dúvida também a gente pode discutir sobre essas resoluções lá no nosso fórum, pode encaminhar as dúvidas que eu estou à disposição. E como que a gente pode chegar naquele resultado? Então, aplicando todas as partes, né? Fazendo mudança de variável, igual a gente fez na situação anterior. Ou seja, aqui, olha, nós vamos substituir por y, aí a gente vai começar a aplicar partes, né, técnicas de integração, vai ter que integrar por partes 2 vezes, então tem que retomar quem não lembra como calcular a integração por partes, tá? E chegando então aqui em AN, partindo daqui de 4 menos 4n ao cubo sobre π elevado ao cubo, neste intervalo de integração de y seno de y. E mais uma vez, quando eu chego aqui, olha, mais uma vez eu vou ter que integrar por partes, tá? Chegando, então, no resultado final, em que mostra que o meu AN vai ser 4 sobre n ao quadrado, π ao quadrado. Como a gente vai ter uma série alternada, por que a gente considera alternada aqui? Por conta deste cosseno, tá? Então, a gente tem que lembrar aquela regrinha que a gente viu quando resolvemos a situação anterior. Por conta deste cosseno, a gente trabalha com alternada, tá? Lembrando da variação do n, visto no exemplo anterior. E, fechando a nossa situação, considerando que o meu x é igual a 1, então f de 1 elevado ao quadrado, lembra que a função era x ao quadrado vai dar 1. Então, o que eu posso dizer? Eu posso substituir aqui. Lembra que eu tinha que f de x era igual a toda essa série de Fourier? Então, eu substituí no lugar do f de x o 1, tá? Considerando meu x igual a 1. Fazendo toda a substituição e todos os cálculos, reparem que a gente começa a isolar até chegar em π elevado ao quadrado sobre 6. Então, o que eu posso dizer? Que este π ao quadrado sobre 6
é igual, abrindo aqui, né, a nossa série, 1 elevado ao quadrado, 2 elevado ao quadrado, 3 elevado ao quadrado, 4 elevado ao quadrado e assim sucessivamente, que era o que nós precisávamos resolver na nossa situação problema. Então, nós estamos chegando ao fim de mais uma situação e eu já venho com a próxima. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então fique agora com a SP3. Até mais! Bom, então nós estamos chegando aqui na nossa situação de número 3, onde a gente veio trabalhando aí no início da nossa aula, veio entendendo o que é sequência, o que são as séries, como nós podemos utilizá-las para resolver alguns problemas. Chegamos na série de Fourier, que tem algumas particularidades, e eu quero deixar uma observação. Importantíssimo, vai ter que retomar derivada, integral, então assim, você deve voltar aos seus estudos e retomar esses conteúdos. Além disso, eu quero que você entenda, olhe para uma série, saiba identificar como substituir os termos, construí-la, identificar os primeiros termos, como identificar se ela converge, se ela diverge. Isso são coisas extremamente importantes. Assim como calcular os polinômios de Taylor, de Maclaurin, é muito comum que caiam esses exercícios nas atividades, nas avaliações. Então, estudem esses conteúdos e saiba identificar quando uma função é par, quando uma função é ímpar, como se comporta a série de Fourier e quais são os coeficientes que eu devo utilizar para determinada função, quando ela é par e quando ela é ímpar e como ela se comporta. Tá? Vamos conhecer a nossa terceira situação. Seja o circuito elétrico a seguir sujeito a uma força eletromotriz periódica E de T. Então, aqui nós temos o circuito elétrico e aqui nós temos a função que modela esse circuito elétrico. Reparem que nessa função nós temos segunda derivada da corrente, primeira derivada da corrente, a função da corrente, temos alguns coeficientes que estão sendo multiplicados por essas derivadas e por essa função, e isso vai ser igual a essa função eletromotriz, que é uma função periódica. Então, nós vamos considerar esses dados para fazer a substituição depois dos nossos coeficientes. E eu quero comentar com você que também tem no seu livro, então tudo que nós estamos vendo na aula de hoje tem lá no seu material didático para que você possa aprofundar. A questão da força eletromotriz, tá? Ela é dada por onde nós temos algo que é quadrado. Olha como que ela se comporta, né? Então, nós temos uma função que é contínua por partes. Tá? Então, para isso, nós vamos apresentar a resolução de um problema com valores numéricos, como sendo um exemplo dos desenvolvimentos teóricos. Como a corrente desse sistema depende do valor A da força eletromotriz? Primeiro questionamento. E se A duplicar? Então, será que é correto concluir que a corrente resposta também será duplicada? Então, nós temos esses questionamentos que a gente precisa resolver. A gente tem um circuito, tem uma equação que está sendo modelada, onde estão sendo utilizadas aí derivadas. E para isso, agora, nós vamos conhecer como a série de Fourier se comporta de forma complexa. Então, além dela estar trabalhando com seno e com cosseno, a gente pode trazer também a série de Fourier de forma trabalhando com números complexos, que é o conteúdo que a gente já viu na aula anterior. Então, vai aparecer o I ou pode aparecer o J, né, dependendo do caso. Lembrando que tem algumas literaturas que usam o J para não confundir com a corrente, por exemplo. Então, vai aparecer esse número complexo agora
dentro de uma série de Fourier. Vamos ao quadro. A forma complexa da série de Fourier, se f, né, for de R em R, for periódica de período 2L, tem que ser integrável, tem que ser absolutamente integrável, a gente pode escrever desta forma. Ela foi compactada aí, né, pela série de Fourier a partir da identidade de Euler, tá? Então, essa forma complexa. E a gente pode identificar por que ela é complexa, porque aparece o nosso número complexo aqui no nosso expoente, que é o nosso I, que é a nossa unidade imaginária. Lembrando que quando eu estou trabalhando em algumas literaturas, ele pode aparecer como J. E vai aparecer também o isolamento do coeficiente CN. No caso da nossa situação, problema que a gente vai resolver daqui a pouco, a gente vai encontrar o alfa N. Mas isso só vai variar as letras aqui para que a gente possa encontrar. Considerando, então, o N como sendo números reais, tá? Continuando, quando a gente está trabalhando aqui agora com derivadas, a gente precisa relembrar o que são equações diferenciais. Uma equação diferencial é aquela que envolve função incógnita e as suas derivadas. Dentro de uma equação diferencial, nós podemos ter equação diferencial ordinária, assim como eu posso ter equação diferencial parcial. O que tem de diferente uma da outra? Então, quando eu falo de EDO, que é a equação diferencial ordinária, a função incógnita vai depender de uma única variável independente, que é o exemplo dessa função que nós temos aqui. Todas as nossas funções aqui, as nossas relações, estão dependendo de t. Agora, olha o que acontece nesse outro exemplo que eu tenho, ou seja, de equação diferencial parcial, que a gente chama de EDP. Vai depender de duas ou mais variáveis. Então, o que a gente pode dizer aqui em relação? Reparem que aqui está dependendo de t, e aqui está dependendo de x. Estamos dependendo de duas variáveis. E este exemplo é o exemplo da minha equação do calor. Tema este que a gente vai ver muito na nossa próxima aula, que vai falar especificamente de equação do calor. E quando a gente olha aqui, esse x, né, ele é a dimensão em função do tempo. Então, nós temos que duas variáveis são independentes. Quando a gente pensa em equações diferenciais, elas têm algumas condições. Isso é um termo que você tem que estar habituado. Condições iniciais, condições de contorno, para que a gente possa resolver essas equações. Então, eu sei agora o que é uma equação diferencial, qual é a diferença de uma EDO para uma EDP. Isso também tem no nosso livro para que você possa tirar as dúvidas. E agora a gente vai entender essas condições iniciais e condições de contorno. Vamos ao quadro. Quando a gente fala de condição auxiliar, pensando na nossa condição inicial, o que nós podemos dizer aqui, né? Deixa eu só abrir meu slide. A condição inicial é aquela assim, olha, ela está sendo representada de U, com x e 0, e isso vai ser igual a f de x. O que é essa condição inicial? É qual a temperatura inicial vai ser na barra. Considerando que quando a gente está falando de séries de Fourier, só para que a gente possa dar uma contextualizada, eu sei que é um tema que vem na nossa próxima aula, mas quando o Fourier construiu essa série, foi com o objetivo do seguinte: imagine uma barra onde você aquece as extremidades e ele queria calcular como que o calor se comporta no decorrer do comprimento dessa barra. Então, essa é a primeira parte. Então, quando eu estou falando ali de condição inicial, vamos voltar ao quadro, eu estou pensando na temperatura inicial que vai ter nessa barra, ou seja, quando o meu T é igual a 0. Já as minhas condições de contorno, em alguns lugares podemos chamar também de condição de fronteira, ela espera o seguinte: quais são as temperaturas da barra em suas extremidades da barra, né, em qualquer instante de tempo. Então, ali a gente vai ter agora um x igual a 0, né, e considerando o nosso t, e a gente vai aparecer essa constante. Por que aparece essa constante? Porque aqui na nossa equação do calor, ela vai trabalhar aí essa constante. E quando a gente avalia neste intervalo para x, nós podemos dizer o quê? Que a interpretação de todas essas condições estão sendo representadas aqui,
e como o calor se comporta, considerando a nossa condição inicial com T igual a 0, tá? Só um exemplo que a gente tem e você também tem essa figura lá no seu livro. Olha um exemplo da equação unidimensional do calor. Então, a temperatura, UXT, em uma barra de cobre, onde a gente vai ter que aquela constante é 1,14, ela tem 50 centímetros de comprimento, isolada do meio, submetida inicialmente a uma temperatura de 20 graus Celsius em toda a barra e cujas extremidades são mantidas a 0 graus para todo T maior que 0. Então, a gente tem que respeitar este intervalo que nós temos aqui, tá? Esses dois intervalos. E a partir dessas duas condições, nós temos que pensar aqui no comprimento da nossa barra, a temperatura inicial e, considerando o meu T igual a 0, né? Mas a gente tem qual é a temperatura inicial. E essas são as condições de contorno, pois as duas extremidades é igual a 0 graus. Então, aqui é uma forma de representar essa equação do calor. E quando a gente vai trabalhar com EDO, a gente tem como resolvê-las. E aqui a gente vai entender a resolução de uma EDO, que é uma equação diferencial ordinária, de segunda ordem pela série de Fourier. Por que é de segunda ordem? Olha lá, nós temos segunda, primeira derivada, a função e uma outra função. Então, essa equação de uma função variável, ela tem também essa questão desse G, né? Esse G de T. Tá? E aí eles podem ser representadas a partir das séries de Fourier. Então, vamos considerar que G de T e X de T admitem representações em série de Fourier. Considerando o meu G de T, agora trabalhando aqui com a parte da série de Fourier complexa, e aqui para X de T, considerando só que eu estou fazendo essas substituições, trocando as minhas funções. E aí vem o seguinte questionamento. Determinar os coeficientes da série de X de T a partir da EDO e dos coeficientes da série que se caracteriza GT. Para isso, né, nós precisamos de um teorema para calcular as derivadas. Por quê? Porque a gente tem segunda e tem primeira derivada. Qual é este teorema? Seja a função f contínua em R, periódica com período 2L, considere ainda que a derivada primeira de f é derivável por partes em reais, então podemos derivar a série de Fourier da função, sendo válido que o f' de t vai ser representado aqui desta forma. E a gente pode adequar essa forma, toda essa expressão, para a forma complexa. Tá? Então, aqui a gente só está trabalhando e entendendo como que a gente pode trabalhar aí com a regra da cadeia, da soma, aqui aplicado a regra da cadeia e a regra da soma, para que a gente possa chegar a essa resposta. Então, até o momento, a gente veio trabalhando, entendendo como que se comportam as equações que têm derivadas e como que a gente pode resolvê-las. Importantíssimo, não lembro regra da cadeia, professora, não lembro regra da soma. Tem que rever conteúdo que é básico lá do cálculo, tá bom? Qualquer dúvida também você pode ir encaminhando lá no nosso fórum, que nós estamos à disposição. E agora nós vamos resolver a nossa situação. Vamos ao quadro. A tarefa era resolver essa equação diferencial ordinária, que era o modelo do nosso circuito. Lembra que a gente tinha esse problema para resolver? Empregando o quê? Empregando as séries de Fourier. E sabendo quais são os valores das constantes que nós vamos substituir aqui, olha, esses valores a gente já tem, a gente pode fazer a substituição, mas nós temos que considerar as derivadas da corrente, a função da corrente e a função eletromotriz, tá? Pensando nisso. Assim, a gente tem o seguinte. Nós temos, fazendo as substituições dos nossos coeficientes, que são os valores que nós temos aqui. Então, esses valores já foram substituídos. Olha, lembra que a gente tinha coeficientes? Então, a gente só fez a substituição até este momento. E, quando eu penso na função eletromotriz, ela tem um período 2L, que é igual a 0,04, tá? E aí, a gente pode considerar esse intervalo para a força
eletromotriz. Ou seja, neste intervalo será A, e neste outro intervalo, reparem que eu quebrei o intervalo em duas partes, tá? Será 0. Outro passo, né? Passo 1. Nós vamos ter que construir a representação para essa força eletromotriz em série de Fourier, só que agora utilizando a forma complexa. Como que nós fazemos isso? Função periódica de período 2L é igual a 0,04 e ela vai ser dada por essa função que nós temos aqui. Lembra que lá no outro exemplo a gente estava trabalhando outro coeficiente e eu falei que a gente ia substituir por αn? Então, o αn vai ser igual a essa função de integração. Uma coisa que eu quero mostrar, voltando, reparem que antes a gente tinha L e menos L e agora a gente fez a substituição para o novo intervalo, tá? Por quê? Porque a função eletromotriz ela é avaliada para t maior ou igual a 0, por isso que a gente parte aí de 0, tá? Então, a gente faz essa substituição. Então, para n igual a 0, fazendo a nossa substituição, substituindo no lugar do meu n igual a 0, olha o que vai acontecer aqui. Aqui a gente vai ter um 0 que vai dar para simplificar, tá? Considerando que o meu e elevado a 0 é 1, tá? Então, lembra que eu tinha uma exponencial e lá em cima a gente tinha um n e isso vai ser igual a 0, então vai dar 1. Por isso que a gente chega nesse valor, encontrando, então, um a sobre 2. Tá? Então, vamos separar, porque de acordo com as definições de intervalo de tempo, nós temos aí 2 intervalos, de acordo com aquela sequência que nós tínhamos anteriormente. E para demais valores de n, o que a gente pode deixar? Generalizado o meu n aqui para que a gente possa fazer essa substituição. Continuando, aplicando aqui agora, né, todos os processos, a gente vai integrar e substituir os limites de integração. Então, vai aplicar todas as propriedades que você já deve ter visto lá no cálculo, tá? Continuando aqui, nós vamos ter esse fragmento quando representa o meu alfa n, tá? Então, nós temos que considerar que se o n for nulo, nós vamos ter a sobre 2. Se o meu n for ímpar, nós vamos ter essa função. E se meu n for par, nós vamos ter essa outra função. E o segundo passo, para resolver a EDO, admitindo, né, que aquela função da corrente apresenta a representação em série de Fourier em forma, né, de número complexo, nós vamos ter que fazer a derivada deste i, termo a termo. Então, o que a gente tem que encontrar? Primeira derivada de i e a segunda derivada de i. Por quê? Derivada de primeira ordem e segunda derivada daquela função, tá? De segunda ordem. Por quê? Porque a gente vai ter que fazer a substituição da nossa função. Como que a gente faz para substituir essas expressões aqui na EDO? Então, lembra que a gente tinha derivada da segunda ordem, tá aqui. Tinha aquele coeficiente que multiplicava a derivada da primeira ordem, o outro coeficiente que multiplicava só a função, tá? E como que ela pode ser representada na forma de série de Fourier, e aqui é igual à força eletromotriz. A gente só fez a substituição lá naquela equação diferencial. Reparem que nós temos termos que podem ser colocados em evidência. Então, olha lá. Temos os termos que vão ser colocados em evidência, que nos resulta... voltando, que vai resultar nessa função colocando em evidência, tá? Continuando, olha o que vai acontecer aqui agora. Nós vamos ter essa igualdade, repara que a gente já está começando a ficar em função dos nossos coeficientes, tá? Que é um dos objetivos que a gente precisa encontrá-los, e para isso nós vamos encontrar que este beta n é igual ao alfa n dividido, fazendo aqui no nosso denominador tudo isso. Então, a gente pode identificar o quê? Este é o nosso coeficiente da série de Fourier para a força eletromotriz. Considerando o que a gente já calculou no slide anterior, nós temos que, se o n for nulo, a sobre 2. Se o n for ímpar, nós vamos ter essa função.
E se o n for par, vai ser igual a zero, voltando, né, no slide anteriormente que nós já tínhamos encontrado. Continuando, só arrumando aqui no lugar do meu K, tá? Arrume aí no seu slide que é alfa n. Então, sendo assim, a corrente será dada a partir desta série e considerando o nosso coeficiente Bn como sendo este valor, tá? Então, nós chegamos ao valor do coeficiente Bn e o valor do nosso coeficiente alfa n. E aí, o que que pensa, né? Se o A duplicar, então a corrente também será duplicada. Então, aqui nós chegamos e resolvemos mais uma situação utilizando aí os conceitos relacionados à série agora de Fourier, só que de forma complexa. Eu espero que tenha ficado claro e eu já venho com mais outras provocações e outros comentários para a nossa aula. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo o que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu a aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou. Você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Bom, então para retomar tudo que a gente viu na aula de hoje, que a gente passou aí pelas séries, compreendeu a questão do Taylor, né, dos polinômios de Taylor, série de Maclaurin, depois fomos para séries de Fourier, também as séries de forma complexa, e eu espero que tenha ficado claro para você onde elas podem ser utilizadas e aplicadas. Temos lista de exercícios para que você possa aplicar esses conteúdos e qualquer dúvida a gente está à disposição. Então eu trouxe para a gente fechar a nossa aula, no nosso último bloco, um resumo do que a gente está vendo aqui, quais são as principais séries e como que a gente pode utilizar e mais um exemplo. Vamos ao quadro. Série de potência, só retomando como que ela se comporta e como que ela se representa. Lembrando que ela vai ser associada a polinômios. E se eu estou falando de série, olha aqui, ela vai tender ao infinito, tá? Se eu estou falando de série de potência, nós temos que relacioná-la à série de Taylor, né? Que é centrada... E se ela for centrada, aqui no caso ela está centrada em A, só que se ela for centrada na origem, ela vai ser então a série de Maclaurin, tá? Então só relembrando isso, as séries de Fourier, que nós vimos agora, né, nas últimas duas situações. Então essa é a forma da série de Fourier, a definição da série de Fourier e como que os seus coeficientes se comportam, o AN e o BN. Lembrando que, neste caso específico, o que eu quero falar é assim, quando a gente está trabalhando com polinômio, que era o exemplo da outra série anteriormente, quando eu falo de polinômios, de potência, a gente pode pensar na série de potência, série de Taylor, série de Maclaurin. Se aparece uma função trigonométrica, um seno, um cosseno, a gente vai partir para a série de Fourier. Lembrando que quando eu estou falando de série de Fourier, eu tenho aqui envolve seno, aqui envolve cosseno e a forma complexa também. Ai, professora, mas como que eu faço para saber qual coeficiente eu tenho que usar? Lembre-se que a gente precisa identificar se aquela função é par ou se aquela função é ímpar. Tem que estar na ponta da língua com isso para que a gente possa identificar qual é o coeficiente que eu tenho que utilizar. Voltando ao quadro para que a gente possa fechar, então esses são os dois coeficientes da série de Fourier, tá? Deixando bem claro. E eu trouxe um exemplo para a série de Fourier para esta função. Olha o que acontece nessa função. Então, ela vai ser menos x neste intervalo e ela vai ser x neste intervalo. Ou seja, ela vai se comportar dessa forma. Olha que interessante, né? Que essa função se comporta.
Então, continuando, a gente tem que pensar o seguinte, para essa função, né, que tem menos x neste intervalo e x para este outro intervalo, nós temos uma função periódica, o período dela é 2L, que é igual a 4, tá? Porque a gente tem que considerar a questão do semiperíodo. Ela é uma função par. Se ela é uma função par, eu vou utilizar a série de cossenos, que é o quê? Bn igual a 0. E a série de Fourier para esse f vai ser, então, f de x igual a 1, mais ou menos o somatório de n igual a 1 quando tende ao infinito, do AN, cosseno de nπx sobre 2. Considerando, aplicando a resolução, aplicando todas as propriedades, que este AN, então, vai ter algumas condições. Se o meu n for ímpar, nós vamos ter essa relação, e se o meu n for par, nós vamos ter que ele é igual a 0. Então, reparem que a gente tinha uma função, e para essa função, a gente consegue identificar se ela é par ou se ela é ímpar, considerando aí, pensando em qual parte da série de Fourier eu vou utilizar. Tá? Então, agora eu vou abrir um momento para que você possa encaminhar as dúvidas no momento da nossa aula, e eu já volto. Bom, então nós estamos chegando ao fim da aula, muito legal, tem Paulo pedindo aí a resolução dos exercícios, pode ficar tranquilo que eu vou subir no nosso ambiente, lá no fórum, para que você, passo a passo, as resoluções das integrais, tudo certinho, para que você não tenha dúvida em relação a essas situações. Espero que tenha ficado claro para você na aula, eu sei que é um conteúdo um pouco mais complexo, que a gente precisa começar a entender, mas a gente precisa estudar. Façam a lista de exercícios que já está disponível lá no seu ambiente virtual. E semana que vem eu já subo a resolução dos exercícios da nossa aula para que você consiga acompanhar passo a passo, tá bom? Então eu me despeço, vou deixar um vídeo de encerramento e até a próxima. Fala aí, qual a sua série preferida? Não estou falando séries de filmes, mas sim séries matemáticas. Uma série matemática é obtida através da soma dos termos de uma sequência infinita, que podem, por sua vez, resultar em séries convergentes ou divergentes. Para entender melhor, utilizemos como exemplo a série completa e também uma soma parcial dos seus n primeiros elementos. A série será denominada convergente se o resultado de suas somas parciais convergir para um valor específico com o aumento do valor de n. Agora, se as somas parciais não convergem, dizemos que a série a partir da qual elas foram obtidas é divergente.
As séries convergentes podem ser absolutamente convergentes ou condicionalmente convergentes. Se uma série for convergente e a série composta pelo módulo de seus termos também, então a série inicial é considerada absolutamente convergente. Caso contrário, a série será considerada condicionalmente convergente. Uma série importante é a de Fourier. Ela é uma forma de representar funções contínuas ou descontínuas como séries infinitas de senos e cossenos. Uma função par pode ser representada pelo termo constante e pela soma dos cossenos. Já uma série ímpar pode ser representada pela soma dos senos. Também podemos representar uma função pela forma complexa da série de Fourier, que consiste na soma de exponenciais de números complexos. Sobre as definições das séries de Fourier, considere uma função real definida sobre o intervalo de -L a L. Suponha que ela é uma função periódica com período 2L. Os coeficientes da série de Fourier podem ser obtidos através de integrais da função. Em cálculos de condução de calor, a modelagem matemática recai em equação de derivadas parciais, permitindo a aplicação do método de separação de variáveis e das séries de Fourier. Essa série também pode ser aplicada na resolução de problemas de circuitos elétricos RLC. Viu só como as séries matemáticas são interessantes? Estude mais e se aprofunde no assunto. Até logo!